Boa noite, sou eu, pastor Manuel Fernando. Que Deus nos abençoe. Estamos aqui para mais vídeos. Tem um canal no YouTube, canal oficial PR Manuel Fernando. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe o like, deixe comentários, ative os sinais de notificações para que quando mais vídeos venham a ser lançados, você venha estar antenado, ligado, venha estar atento aos vídeos, né, que durante a semana estaremos lançando. Louvado seja Deus. Eu quero aqui estar iniciando essa reação. Todos estão vendo aqui um vídeo curto do pastor Juarez Tavares. Aqui eu peguei somente esses poucos segundos de trecho, né, dessa pregação. Vocês estão vendo aqui, está escrito: como assim? Uma pergunta. Está roubando e está recebendo palavra de bênção? Isso aqui é só um início para que possamos entender melhor, né, sobre certos tipos de profecias, né, lançadas do altar de igrejas para pessoas que não estão alinhados em comunhão, santidade diante de Deus, que não estão com as suas vidas enquadradas no Evangelho da Palavra de Deus. Então aqui eu tirei esse pequeno vídeo, esse vídeo curto, para nós tirarmos aqui alguns pontos importantes, porque a Palavra de Deus nos dá respaldo para tudo isso, para que você não venha estar enganado, porque sabemos que muitos estão sendo enganados, porque não lê, não medita, não aprendem da palavra de Deus para poder combater os falsos profetas. Vamos seguir aqui o primeiro ponto. Como é que alguém revela para alguém: Deus é contigo, se a pessoa está dormindo com outra pessoa? Não. Veja bem, esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, né? Olha que coisa interessante. Como que a pessoa, ela vai receber uma profecia dentro de uma igreja, sendo que ela dorme com pessoas que não é o seu cônjuge, né? Dorme com o namorado, dorme com a noiva, o noivo, dorme com pessoas aleatórias, vive numa vida de profundo adultério e prostituição, e Deus abomina essas coisas. Temos que pensar bem, pedir discernimento ao Senhor, para ver se verdadeiramente é o Senhor falando na boca desses falsos profetas, porque eles dizem coisas que o Senhor não mandou dizer, palavras lisonjeiras para poder agradar o coração de pessoas, para poder defender o seu dinheiro, defender as suas ofertas, defender as suas agendas. E tem muito profeta, irmãos, sem vergonha, sem caráter e sem compromisso com a palavra de Deus. Então nós devemos vigiar com esses tais. Veja o próximo ponto. É Deus que revelou. Deus vai te dar vitória, sendo que a pessoa é um cambalacheiro. Aí, ó. Outro ponto. O profeta chega cheio da carne, de unção não tem nada, e diz: ó, o Senhor é contigo e o Senhor vai te abençoar, sendo que a pessoa é um cambalacheiro, Vamos assim explicar melhor. Cambalacheiro, a pessoa que cumpre e não paga, promete e não cumpre, a pessoa que muitas das vezes não cumpre com os seus compromissos de cidadão, de servo de Deus, de marido, de esposa. A pessoa é um cambalacheiro,
né? Não paga o homem do queijo, né? Não paga, a irmã não paga, né, o cabelo, né, no qual, né, foi feito, né? Muitas das vezes a unha que ali é feita, muitas das vezes, né, passa a perna, né? Tá cheio de cambalacheiro dentro das igrejas, tá cheio de pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus e muitas das vezes ficam enganando pessoas, vivem cometendo crimes, até mesmo dentro de igrejas. E como existe profecia de bênção para essas pessoas, né? Sabemos que para recebermos de Deus até mesmo a resposta que assim nos convenha receber, por causa da nossa vida estar alinhada diante da presença de Deus, né? Temos que ter discernimento para saber se aquilo vem de Deus ou não, porque é impossível, né, uma pessoa receber uma profecia de bênção, sendo que a vida dela está toda desconcertada. Me faz lembrar uma passagem bíblica do profeta Micaias. A Bíblia vai nos dizer que o profeta Micaias, né, era o profeta que falava somente aquilo que Deus mandava dizer. E o rei Acabe, ele queria ir para uma guerra. E a Bíblia nos diz que ali ele colocou diante dele profetas que profetizavam somente aquilo que ele queria ouvir. Os profetas chegavam até ele, né, e diziam: ó rei, pode ir para a batalha, que Deus é contigo. Deus lhe dará nas tuas mãos seus inimigos, né? Porém, quando chegou a vez do profeta Micaias, a palavra de Deus vai nos dizer que um dos súditos do rei disse para Micaias: olha, quando você chegar na presença do rei, fale aquilo que ele quer ouvir, né? Ele quer ouvir palavras, né, de vitórias, de bênção. E para quem conhece essa passagem sabe que Acabe estava em falta com Deus. Acabe estava com o seu altar espiritual quebrado diante de Deus, né? Ele tinha derribado o altar de Deus e ali tinha edificado, né, altar a Baal, a Azera, né? Ali ele colocou Jezabel para poder comandar a atividade cultural e espiritual do povo de Israel. Então, quer dizer, Acabe estava em falta com Deus. E a Bíblia nos diz que ali Micaias disse: eu falarei somente aquilo que Deus colocar na minha boca para dizer. E a palavra de Deus nos diz que quando ele chegou diante de Acabe, ele disse: ó rei, né, se Deus não for na minha boca, tu chegarás vivo, mas se Deus for comigo, tu morrerás. E a Bíblia nos diz que aquilo, né, enfureceu o rei, porque a palavra de Deus nos diz que o rei, né, ele queria ouvir palavras de bênção, né? E a Bíblia nos diz que foi lançado um soco na boca, né? A Bíblia nos diz que Micaias, ele falou bem dessa forma, né? Assim te será o rei, né? Irás à peleja e terás êxito na peleja. E a Bíblia vai nos dizer que Acabe se enfureceu com aquilo. Esse homem, ele está me enganando, ele não está falando a verdade, porque os outros profetas disseram com firmeza que eu iria vencer a batalha. Mas a palavra de Deus nos diz que ali ele lançou Micaias na prisão, né? A pão e água, pão de dores e água de amargura. Falar a verdade muitas das vezes nos custa liberdade, nos custa muitas das vezes até a solidão. Muitas das vezes falar a verdade
custa até a nossa vida. Né? E a Bíblia nos diz que, Micaías diz, se Deus não for na minha boca, você vai voltar vivo. Mas se Deus está falando na minha boca, vai se concretizar tudo que eu falei. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Acabe voltou morto, porque era Deus na boca do profeta Micaías. Então, abre o teu olho. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Abre o teu olho, porque Deus, ele requer um conserto para a sua vida no dia de hoje. Vamos prosseguir aqui. Tomba em todo mundo. Não é Deus que está usando. A porta vai abrir. Ele foi lá e roubou um percentual do que não era dele. Como é que a porta vai abrir? Como é que a pessoa vive uma vida dupla e recebe palavra de vitória? Eu fico olhando, irmão. Como vai receber uma palavra de vitória uma pessoa que vive uma vida dupla? Aqui explicando melhor o que é uma vida dupla, que o pastor aqui está dizendo, é a pessoa que é casado, mas vive um relacionamento extraconjugal. Né? Vida dupla é uma pessoa que é namorado ou noivo, mas sai com outras pessoas. Vida dupla, até mesmo a pessoa que é solteiro e se diz estar na igreja, fazendo a vontade de Deus, adorando a Deus, e muitas das vezes está se prostituindo, fornicando, está cometendo torpeza com o seu corpo, né? Está andando na carnalidade. Como que uma pessoa dessa vai receber uma palavra, uma profética de bênção, sendo que a vida dela não está condizendo com aquilo que o profeta está dizendo, né? Isso me traz à memória o livro de Jeremias, se não fala a memória, capítulo 13, versículo 14, né? Capítulo 14, desculpa, melhor dizendo, do livro de Jeremias, quando Deus falou para Jeremias, né? Os profetas dizem aquilo que eu não mandei dizer, porque o que eu mandei dizer para esse povo, que eu vou descer com a espada, com a fome, com a peste, com guerra, com morte, se esse povo não se converter a mim e parar de andar após esses profetas malignos que diz coisas que eu não mandei dizer. Olha que coisa interessante. Então, por isso que nós devemos de consertar os nossos caminhos, né? Caminhos tortuosos, caminhos tenebrosos, né? Deus, né, está vendo tudo. Vamos aqui dar... Tá vestido igual uma fanqueira, seminua no primeiro banco, aí coloca a mãozinha na cara, a unha desse tamanho. Aí, ó, vai receber uma profecia de bênção, de vitória, mas a roupa não condiz com a vida daquela pessoa que está recebendo uma palavra de bênção, de vitória, né? Quer dizer, aqui o pastor, ele quer dizer, anda com roupinhas pequenas, igual fanqueira, a unha de tamanduá grande, né? Põe a mão no rosto chorando, se dizendo que está recebendo a presença de Deus, mas a vida está totalmente fora da linha, totalmente, né, com seu altar destruído, seu altar espiritual. Por quê? Porque a lascívia, a sensualidade, a vaidade, a carnalidade, né, a sodomia tem tomado conta. E muitas das vezes, quando o profeta, o pregador, o evangelista da palavra tem a autonomia de pregar a verdade à luz da palavra para abrir os olhos do pecador, e muitas das vezes eles são omissos, né? E querem, né, profetizar bênçãos e vitórias, prosperidade,
portas abertas, mas eles não querem pregar o arrependimento, a renúncia dos pecados, né? O abandono da carnalidade, né? Da prostituição, do adultério. Muitas das vezes, né? Estão levando essas pessoas para o precipício do inferno, e eles estão caindo junto, né? Então temos que vigiar com tudo isso. Parece um bicho. Aí o profeta vem e fala, Deus é contigo. Eu falo, que Deus? Eu pergunto, que Deus que é? Como é que alguém revela pra alguém, Deus é contigo, se a pessoa está dormindo com outra pessoa? Não é Deus que revelou. Deus vai te dar vitória, sendo que a pessoa é um cambalacheiro. Louvado seja Deus por isso. Ele foi lá e roubou um percentual do que não era dele. Como é que a porta vai abrir? Como é que a pessoa vive uma vida dupla e recebe palavra de vitória? Eu fico olhando. Um término aqui, né? Que Deus os abençoe. Desculpe. Que Deus os abençoe, né? Por estar nos acompanhando, né? Que fique bem claro aqui nesta noite, nesse dia de hoje, dia 26, né, de dezembro de 2025, né, que a pessoa ela tá roubando, prostituindo, adulterando, mentindo, né, praticando coisas que desagradam o coração de Deus, né, e tá recebendo palavra de bênção. Então temos que nos conscientizar aqui nesta noite. Por quê? Porque quando nós recebemos palavra de repreensão da parte de Deus, é porque algo precisa de mudar na nossa vida. Se recebemos uma palavra, uma profecia dura, né, da parte do Senhor, é porque algo precisa de ser mudado nas nossas vidas, né? Não pode uma pessoa que está com a vida toda fora, né, toda desconjuntada na presença de Deus, receber profecias de palavra de bênção, né? É bom receber uma palavra branda que venha até mesmo consolar o nosso coração, né? Produzir esperança é bom, mas é quando a nossa vida ela está alinhada na vontade de Deus, que estamos seguindo a doutrina de santidade no qual o Senhor nos ensina, né? Então não vamos fazer como muitos aí estão, né? Muitas das vezes por falta de conhecimento fica recebendo profecias, né, palavras de bênção, sendo que você não é bênção, você precisa de conserto, e Deus nessa noite nos deixa essa palavra. Que Deus os abençoe. Sou eu, pastor Manuel Fernando, né? Temos o canal no YouTube. Se inscreva, né? Deixa ali o like, compartilhe, ative os sinais de notificações, para que quando mais vídeo venha a ser lançado na plataforma, você venha estar, né, notificado, venha estar ligado para a glória de Deus, né? Eu quero aqui, desde já, né, agradecer, né, pela, né, a companhia de vocês. Que Deus os abençoe. Pedro? Tá.